A gente continua nos temas do Congresso Nacional. O Congresso, inclusive, já tem quase 20 projetos contra a alta do IOF, proposta pelo governo. Sobre esse e outros temas do Legislativo, como a CPI do INSS, o nosso entrevistado agora é o deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, uma honra receber o senhor aqui. Muito obrigado. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no seu programa. Bom, deputado, os temas não faltam, né? E eu começo perguntando para o senhor sobre a história do IOF. Existe algum acordo do Congresso com o governo que seja possível ou, ao que tudo indica, o Congresso vai derrubar mesmo essa decisão do governo que ficou pela metade, né? Porque o IOF, o governo acabou voltando atrás, em parte, mas ainda há uma alta em andamento, principalmente para quem compra moeda para ir para o exterior. Eu realmente não acredito em acordo, né? O governo está aí desesperado por dinheiro, né? Gastou mais do que podia, desequilíbrio nas contas públicas e tem feito sempre o mais fácil, que é jogar a conta do rombo fiscal para o contribuinte. O cidadão brasileiro está cansado de pagar os rombos do governo, trabalhador, empresário, pequeno, médio, grande, todos nós. Então, o governo agora sacou essa saída, né, do IOF como band-aid para resolver esse rombo fiscal, né? Chegou a bloquear 30 bilhões de reais, mostrando claramente que o desequilíbrio ele cada vez é maior, a dívida pública está subindo, as consequências da elevação da dívida pública são sentidas no dia a dia pelo povo em termos de inflação elevada, e que, apesar dos juros elevadíssimos, ela não cai muito pouco, e os juros lá nas alturas, dificultando o crediário, crédito pessoal, financiamento de compras básicas por parte da população, alimentos, enfim, televisão, fogão, o que se deseja comprar no Brasil é caro. E, além de caro, o crediário, o financiamento é mais caro ainda, torna o produto ainda mais elevado. Então, esse é o quadro econômico que a gente está vivendo. O governo lançou mão dessa medida, mas há uma oposição fortíssima, vários projetos de decreto legislativo aqui intencionando a derrubada do chamado IOF, do aumento do IOF que foi decretado pelo governo nos últimos dias. Deputado, os nossos comentaristas fazem perguntas para o senhor. Começo aqui pelo Nelson Kobayashi. Koba. Deputado, boa noite, é um prazer falar contigo. Deputado, o senhor é experiente na política, já participou de vários cargos importantes, foi inclusive ministro. Quero a sua avaliação da maneira como esse anúncio foi feito, se foi assodado, se foi muito apressado, tanto que depois teve que voltar atrás. Qual a sua análise da construção de um projeto como esse anunciado pelo governo envolvendo algo tão importante que impacta na economia? A famosa bateção de cabeças, né? O atabalhoado, um governo desarticulado. E depois que é anunciado, ainda na noite do anúncio, o ministro Haddad foi aí fazer um remendo, excluindo parte da tributação de IOF com relação a remessas para o exterior. Então, por parte de empresas que querem investir ou retornar esse investimento para o exterior. Então, realmente mostra claramente que o governo não tem convicção do caminho a seguir. É um governo que não tem planejamento de médio e longo prazo. Muitas vezes a gente assiste o isolamento do ministro da Fazenda, a guerra interna, porque a grande maioria do PT e a esquerda no Brasil imagina que dinheiro nasce em árvore, ou seja, que governo bom é aquele governo gastador, e que, na verdade, quando o governo gasta mais do que arrecada, as consequências vão diretamente para o trabalhador, para o pequeno e médio empresário, porque a inflação sobe, os juros têm que ser elevados por conta da inflação, e aí o crescimento é limitado. Então, desarruma a economia como um todo. Infelizmente, a gente está assistindo, desde o início da gestão atual do presidente Lula, uma repetição praticamente do segundo governo de Dilma. Tem gente que chama o governo atual de Lula, o Lula 3, como Dilma 2, uma repetição, o retorno, né? Pode-se dizer. Então, é claramente um governo desarrumado. A gente vai assistindo o famoso jargão do pato manco, que é um governo
que acabou antes de encerrar o seu período legal, constitucional, porque, na prática, ele está andando de forma atabalhoada, tentando suprir os rombos e buracos que são, eu diria, gerados pela própria máquina pública por conta, inclusive, do erro original. Aquela PEC da transição que elevou em demasia o nível dos gastos públicos e perpetuou essa elevação. Então, o Brasil hoje está vivendo justamente essa situação crítica econômica, penalizando justamente os mais pobres, infelizmente. Deputado Mendonça Filho, pergunta agora de Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, o senhor é relator da PEC da Segurança Pública e nós tivemos ontem mesmo uma fala do presidente da Câmara colocando a PEC da Segurança Pública como uma das prioridades agora de apreciação por parte do Congresso Nacional. Na sua visão, é possível, é viável que essa apreciação do texto seja feita ainda no primeiro semestre? Falta muito para se conseguir alguns consensos? O texto original apresentado pelo governo, ele será, na sua visão, objeto de muitas contribuições dentro do parlamento? Qual que é a sua leitura a respeito desse tema? Primeiro, eu sou relator da PEC da Segurança no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, que ela define e aprecia tão somente os aspectos constitucionais e de admissibilidade e juridicidade da PEC, ou seja, o mérito, a forma, a profundidade das alterações no texto constitucional. A gente só vai ter a oportunidade de avançar numa segunda etapa, na comissão especial. Depois da comissão especial é que a PEC seguirá para o plenário da Câmara dos Deputados. Eu entendo a posição do presidente Hugo e acho que ele está correto, porque ele reflete aquela demanda que é de toda a opinião pública, de toda a população brasileira. O brasileiro hoje ele está sitiado, isolado dentro de casa, muitas vezes preso dentro de casa, porque a criminalidade está cada vez maior, crescente, o tráfico de drogas, o crime comum, aterrorizando o pai e a mãe de família trabalhadora do Brasil. E a gente precisa oferecer respostas à sociedade. Na minha visão, e eu disse isso na Comissão de Justiça, na audiência pública com o ministro Lewandowski, que eu tenho um respeito, e amanhã teremos 2 governadores, o governador Helder Barbalho e o governador Ronaldo Caiado. Essa PEC, como foi elaborada, ela é um passo muito pequeno, e eu diria até insignificante diante do desafio do combate à violência no Brasil. Agora, é um primeiro passo. O que o Congresso pode fazer, e eu acredito que esse seja o propósito do presidente Hugo, é fazer de um limão uma limonada, de uma proposta muito tímida, para não dizer pouco significativa, enviada pelo governo do presidente Lula, a gente transformar numa mudança estruturante, mais relevante, dando capacidade operacional às polícias e repartindo as responsabilidades entre a União, estados e municípios, para que a gente, de fato, possa atender no que diz respeito à demanda da população no combate à violência, ou seja, garantindo segurança pública, que é uma das demandas fundamentais de qualquer democracia no mundo. Deputado, o nosso tempo é curto, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, pegando uma carona da questão do Cristiano Vilela sobre a PEC da Segurança, que o senhor é relator. Inclusive, nessa quarta-feira, há uma audiência com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e ele é um dos principais críticos dessa proposta. Ele insiste que a PEC acaba centralizando o poder no governo federal e prejudicando a atuação dos estados. Eu queria que o senhor comentasse isso e, na sequência também, pessoalmente, o senhor acredita que teremos a CPMI do INSS? Bom, com relação à posição do governador Caiado, eu concordo. Eu acho que a preocupação dele é válida. Qualquer medida de política pública que possa centralizar em Brasília educação, saúde e também segurança pública, ela não vai ter resultados. O Brasil é uma federação. E para atuar como federação, ela precisa descentralizar, mesmo contando com a colaboração do governo central. Então, eu tenho sido, eu diria, mais leve nas minhas críticas, mas eu tenho uma apreciação muito federalista, muito descentralizadora das políticas públicas do Brasil em termos, inclusive, de segurança pública. E vou tentar ajudar a construir consensos
nessa direção. Respeito o governador Caiado e acho que há espaço para a gente construir um consenso que leve em consideração a sua preocupação de manutenção da autonomia dos estados e, ao mesmo tempo, também de política pública eficiente com o respaldo da União no que diz respeito ao combate à violência. E sobre a CPMI, para mim, é inevitável. É o maior roubo, assalto aos cofres públicos, talvez, da história do Brasil, né? Talvez comparável a Lava Jato e Mensalão, mas atingindo sobretudo os pobres, né? O dinheiro foi roubado dos pobres, aposentados, na sua grande maioria, 70% deles, ganhando até um salário mínimo, 40, 50 reais por mês, uma coisa desmoralizante em todos os sentidos e abjeta, e precisa ser apurada, não só pela Polícia Federal, CGU e TCU, mas também pelo Parlamento. Por isso eu acho que mais cedo ou mais tarde essa CPMI será instalada para que o Congresso possa entrar na apuração, responsabilizando e ajudando a punir todos os culpados com relação a esse ato detestável, terrível de corrupção que atingiu os aposentados no Brasil. Deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, mais uma vez obrigado pela gentileza, deputado. E volto sempre aqui à Jovem Pan, um abraço. Obrigado, prazer sempre estar com vocês. Muito obrigado.